Olá, meus queridos. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Após termos feito a segunda avaliação, nós vamos retomar o nosso assunto agora com o capítulo 3, página 342. Então, esse capítulo ele fala sobre o território brasileiro. Território brasileiro e algumas características do território em relação ao mundo. Então, na página 343 diz o quê? Que o Brasil é o quinto país com maior extensão territorial do mundo. Ou seja, ele é o quinto maior do mundo em extensão territorial. E nesse capítulo nós vamos estudar exatamente algumas características, né, de como ele está localizado dentro do mundo, né, no mapa mundi em si, e algumas questões de localização, e em seguida divisão regional, mas isso aí vai ser mais à frente. Bem, para começo de história, a página 344 fala sobre essa questão da extensão, né, do Brasil, por isso mesmo é o quinto maior do mundo. E também diz que ele ocupa 50% da área total da América do Sul. Então, dentro do continente da América do Sul, ele pega a metade. E aí ele diz que o país, né, tem essa grande dimensão e também possui algumas ilhas oceânicas, ou seja, alguns pedacinhos aqui que às vezes no mapa não aparece, mas que faz parte do nosso território, são nossas ilhas, como por exemplo Fernando de Noronha, Trindade e Martim Vaz. Em seguida o texto mostra uma tabela, né, dos países mais extensos do mundo, e aqui em primeiro lugar a gente vê que é Rússia, em segundo Canadá, em terceiro Estados Unidos, em quarto China e em quinto Brasil. Ou seja, ele é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Tá. Sim, e a gente vai ver aqui os pontos extremos do Brasil. O que é ponto extremo? Ponto extremo é exatamente o último território, ou o último município, ou povoado, ou pode ser uma montanha, pode ser a nascente de um rio, mas é o último ponto que tem dentro do território. Passando dali já não faz parte do nosso território. Então, qual é o ponto extremo ao norte? É o Monte Caburaí. Monte Caburaí está localizado na nascente do rio Ailã, no estado de Roraima. Está aqui a sigla. Eu sei que vocês ainda não estão familiarizados com siglas, que a gente vai ver isso exatamente é o conteúdo do sétimo ano, é estudo sobre tudo do território brasileiro. A oeste nós temos a nascente do rio Moa, que é no Acre. Essa nascente, na verdade, em alguns mapas, né, como no caso no mapa que está na página 344 de vocês, diz que a nascente desse rio está na Serra da Contamana. Ou seja, a nascente desse rio e a Serra da Contamana formam, né, o ponto extremo a oeste. Por que em alguns livros consideram a nascente do rio? Porque a serra, às vezes, ela começa aqui no Acre, mas ela pode pegar uma pontinha, né, de um outro país. Mas tanto faz, se você vê nascente do rio Moa, ou como está no livro de vocês, Serra da Contamana, não está, os dois correspondem. Do lado leste, nós temos o Ponta dos Seixas. Ponta dos Seixas, aqui no estado da Paraíba. Paraíba, Ponta dos Seixas, né? Então, Ponta dos Seixas é uma praia, na verdade, né? É um ponto turístico que é o último que a gente tem aqui do lado leste. E o ponto extremo a sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Que é o Arroio Chuí? É um curso de água, ou seja, como se fosse um riachinho. Pequeno riacho, né?
Curso d'água, que às vezes ele, quando é rio, quando tem uma extensão maior, eles dizem logo rio, mas aqui é curso d'água, então é um pequeno riacho, vamos dizer assim, córrego, que está localizado no Rio Grande do Sul. Então esses são os pontos extremos que nós temos aqui no território. Em seguida, nós vamos ver a localização do Brasil em relação ao mundo. Onde o Brasil está localizado quando se trata de mundo? O que eu posso dizer? Para você saber dar essa localização, você tem que lembrar daqueles pontos cardeais lá do 6º ano. Por isso que a gente diz que lá é a base, você tem que saber localização. Porque senão você pode não conseguir dar a resposta certa. Então, onde o Brasil está localizado? Primeiramente, nos baseando aqui pela linha do Equador, que é o paralelo principal. O Brasil está a norte ou a sul da linha do Equador? O que o texto diz? O Brasil ele possui a maior parte das suas terras ao sul e uma pequena partezinha a leste. Então, se tiver alguma pergunta, o território brasileiro está totalmente localizado no hemisfério sul. Falso, porque tem ainda uma partezinha aqui no hemisfério norte. E aqui, em relação à linha, ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, está a leste ou a oeste do meridiano de Greenwich? Está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich. Então, quando pedir localização no Brasil, nunca fale está a oeste do meridiano de Greenwich. Não diga só isso. Está a oeste do meridiano de Greenwich e em relação à linha do Equador, o país possui a maior parte das suas terras no hemisfério sul. Essa é a resposta certa. E aqui, por isso que eu trouxe o mapa do Brasil, como está no livro de vocês, né, dentro do Mapa Mundi. E aqui o texto diz que o território brasileiro ele é bem extenso e por isso ele faz limite com quase todos os países da América do Sul. Mas tem 2 países que ele não faz, que é Chile, porque está bem aqui na pontinha, então está bem um pouquinho longe, né? E Equador, que está aqui também na pontinha, mas ele faz limite com quase todos os países da América do Sul. Mas apenas Chile e Equador ele não faz. Nós também podemos falar sobre a tríplice fronteira, né? Como eu havia dito, que o Brasil, como ele faz esse limite com vários países, né? Existem aqui esses países, que é o Paraguai, Argentina e Uruguai, que são os países que estão mais próximos, né? Mas nós temos aí, quando a gente for falar de fronteira na próxima aula, vocês vão ver que o texto na página 345 mostra um obelisco, né, que é um símbolo da tríplice fronteira. O que é a tríplice fronteira? O nome já diz, tríplice fronteira, 3 fronteiras. É o marco que está exatamente aqui, ó. Argentina, Paraguai e Brasil, está exatamente aqui. É um marco para simbolizar o local onde esses 3 países se encontram. Mas a gente vai ver sobre fronteiras na próxima aula. Aqui eu trouxe uma atividade, eu não vou colocar a atividade em PDF lá no grupo do WhatsApp. A atividade está aqui, vocês vão copiar no caderno, com cabeçalho, responder e enviar as fotos para mim. Tá? Não envie em cima da hora, não envie na data de outra atividade não. Assistiu a aula, responde e me envia até quinta-feira da próxima semana. Porque assim fica mais fácil para mim e para vocês. E a questão de deixar na escola eu também vou evitar, porque pode ser que alguém não tenha condições de deixar na escola. Então vocês vão enviar as fotos para mim, foto do caderno, ou por e-mail ou pelo WhatsApp, com essas questões respondidas. Qual a localização do Brasil no mundo? Que países não fazem limite com o Brasil? E pesquise sobre cada um dos pontos extremos do Brasil.
muito simples a atividade. Essa terceira que vocês vão ter que escrever um pouco mais, mas dá para fazer, nada complicado até então. Portanto, estudem, assista a aula, responda a atividade, não deixe para a última hora, porque vocês podem ser, a gente tem data, todas as escolas estão fazendo assim, então a gente tem que ter data para entregar, porque nós professores também não só fazemos isso, nós temos outras atividades, então nós temos data também para corrigir as nossas atividades e colocar a nota, tá ok? E quem não entregar já sabe, não tem aquele pontinho que complementa a nota, tá? Então, não se esqueçam aqui, ó, a página e capítulo e estudem, tá ok? Até mais!